Deputado, ainda nessa pauta da segurança, o senhor já falou aqui sobre prisão perpétua, já falou sobre pena de morte. Em relação a esse debate que vem se acalorado cada vez mais sobre mudança de nomenclatura, facções criminosas, grupos narcoterroristas, qual a sua opinião sobre isso? Eu não acho que a discussão não é sobre mudança de nomenclatura. A discussão é sobre mudança de classificação jurídica, né? Então, uma coisa é a gente considerar que um faccionado ele é um criminoso comum. Outra coisa é adotar o que nós defendemos no Partido Missão, que é o direito penal do inimigo, e considerar um faccionado, um chefe de facção, ou membro de facção, ou membro de milícia, um inimigo do Estado. E nós tivemos uma conquista grande, e esse foi um trabalho primoroso do deputado Mendonça Filho, de constitucionalizar o direito penal do inimigo. O que nós colocamos na PEC da segurança, com o relatório do deputado Mendonça Filho, primoroso, devo repetir, primoroso, eu li, cheguei a ficar emocionado, tão primoroso que estava essa redação do direito penal do inimigo, e incluir pela primeira vez no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, o direito da vítima, porque hoje só tem o direito do criminoso. Mendonça Filho colocou o direito da vítima, a ter uma pena justa contra o agressor, a ser ressarcida por aquilo que lhe foi tirado, né? O direito à justiça, né? Basicamente, que sempre foi negado para as vítimas. O que a gente defende, então, de mudança de classificação jurídica é o seguinte: se você tem um território próprio, se você tem forças armadas próprias, se você tem hino próprio, se você tem um fornecimento de gás próprio, de água próprio, de energia próprio, você não é um criminoso comum. Você é um faccionado que pertence a um outro país que não é o Brasil. Você é um invasor estrangeiro, invadindo o nosso território nacional. E que, portanto, você não deve ser tratado como um criminoso comum. Como um sujeito, por exemplo, ele furtou uma coisa numa loja, ele pode até ter roubado, mas ele não é um faccionado. Ele vai ser punido com uma pena dura, ele vai trabalhar dentro da cadeia, ele não vai ter visita íntima, ele não vai ter saidinha, todas as restrições que nós defendemos. Mas ele vai passar por um processo penal comum. Se você é um faccionado, aí a história muda completamente. O processo penal contra você vai ser mais rápido, vai ser mais duro, vai ter menos garantias e você será tratado como um inimigo do Estado. E quando você for enfrentado pelas forças policiais ou pelas forças armadas, elas não terão o mesmo cuidado, a mesma parcimônia que elas terão com criminosos comuns. Porque você é um inimigo do Estado, porque você não se submete às leis, ao pacto social da nossa Constituição. É como se o Paraguai amanhã decidisse invadir o nosso território. Nós entraríamos em guerra com o Paraguai. E na guerra com o Paraguai, a gente não iria prender os soldados do Paraguai para eles passarem por um processo penal aqui. Ou eles seriam os nossos prisioneiros, ou eles iriam morrer em combate. A mesma coisa vai acontecer com os faccionados, segundo a defesa jurídica que a gente faz do direito penal do inimigo, de que este inimigo estrangeiro, o faccionado, ou será tido como prisioneiro, ou vai ser abatido em combate, e a maior parte, naturalmente, será abatida em combate, porque a maior parte vai entrar em combate. O senhor comentando o episódio de guerra, tem também a situação em andamento do Oriente Médio. Recentemente teve uma sugestão do senhor, uma proposta da produção da bomba atômica. Mas nós assistimos também no Congresso uma fala do ministro José Múcio, ministro da Defesa, que às vezes falta até combustível. O senhor acredita que vamos conseguir evoluir para essa ideia do senhor? É uma ideia e um plano de governo ou é somente para dar uma visibilidade para essa discussão? Eu acho que é uma necessidade a gente ter uma bomba atômica. Olha só, a Ucrânia jamais teria sido invadida se ela não tivesse cedido as suas bombas atômicas quando da dissolução da União Soviética. Olha só, um país que é insignificante politicamente, insignificante economicamente, mas que ninguém mexe e que por vezes está nas pautas do debate geopolítico, é a Coreia do Norte. Por quê? Porque tem bomba atômica. A Coreia do Norte não tem poder de sancionar economicamente ninguém. A Coreia do Norte não tem pessoal para entrar em guerra com ninguém. A Coreia do Norte, sim, é um país absolutamente destruído e sucateado, mas tem uma bomba atômica e ninguém mexe com eles por causa disso. Da mesma maneira, para o Brasil ter soberania, palavra que os petistas ouviram e eles repetem, mas não sabem o que significa, nós precisamos de bomba atômica. Porque senão,
China, Estados Unidos, Rússia fazem o que quiser aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, quando quiserem. A gente não tem soberania nenhuma. O momento que a Rússia quiser fazer qualquer coisa aqui, faz, a não ser que a gente dependa dos Estados Unidos. O momento que os Estados Unidos quiserem fazer qualquer coisa aqui, faz, a não ser que a gente dependa da Rússia e da China. Ou seja, para não depender de ninguém, para ser soberano de fato, para mandar no próprio território e para ter a posição de autoridade e de liderança na América do Sul que nós defendemos que o Brasil tenha, o Brasil precisa ter bomba atômica. Agora, nós temos um investimento pífio, o nosso investimento de maneira geral, o investimento público, ele é pífio. Ele é assim, infraestrutura, ele é pífio, saneamento básico, ele é pífio, na defesa, ele é pífio. E aqui eu acho importante a gente explicar para quem assiste a diferença entre gasto e investimento. O Brasil gasta muito dinheiro público, mas investe pouco dinheiro público, né? Ele tem muitos gastos. Gasto é aquilo que você paga do dia a dia, né? É como a conta de luz, a conta de água, né? O que você paga no seu dia a dia é gasto. Você não vai receber nada no futuro por causa disso. Investimento é você comprar uma ação. Investimento é você pagar um curso profissionalizante para você entrar numa profissão que você vai ganhar mais depois. Da mesma maneira, o Brasil gasta muito e investe pouco. Para a defesa, é esse justamente o caso. Tanto proporcionalmente a gente investe pouco em defesa, ou seja, o orçamento voltado para a defesa é pequeno, mas ao mesmo tempo, o orçamento que a gente manda para a defesa é muito desproporcionalmente grande em pessoal. A gente gasta muito com o pessoal das Forças Armadas, proporcionalmente ao orçamento total, e pouco em investir em equipamento. Por isso que a gente teve, eu lembro no governo Bolsonaro, teve aquele desfile patético ali de 7 de setembro que passou um tanque ali que parecia um maré a turbo ali quebrando na esplanada dos ministérios. Para não passar esse tipo de vergonha, a gente precisa ter um investimento estruturado em defesa e a bomba atômica passa por isso. Só para finalizar, porque é uma crítica que eu escuto muito, mas não tem saneamento, tem tanto problema no Brasil, você quer fazer bomba atômica? Bom, você quer ser soberano, você precisa ter bomba atômica. Mas vai conseguir? O Brasil com tantos problemas vai conseguir? Paquistão conseguiu. Ele tem mais problemas estruturais do que o Brasil. Então, naturalmente, a gente consegue também. Rapidamente, antes do Arthur, da Folha de São Paulo, o senhor comentava sobre uma soberania e riscos, né, do invasão. Durante o final de semana, o governo Lula revogou o visto do assessor do governo americano e o ministro Alexandre de Moraes também não autorizou uma visita ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos diante de um risco de uma intervenção do governo americano, seja durante as eleições ou a qualquer momento? Invasão eu não diria, né? Intervenção, como você colocou, pode ter. Como eu disse para você, o Brasil é um país que não tem soberania. O Brasil ele não tem condições econômicas de ter soberania. Nos últimos 40 anos a gente poderia ter trabalhado para ser um país rico. E hoje as nossas decisões pesarem para os Estados Unidos. Porque hoje, vamos supor que o Brasil quer impor sanção econômica para os Estados Unidos. Vamos tarifar as coisas que a gente compra dos Estados Unidos. A gente já tem um dos impostos de importações mais altos do mundo para as coisas que a gente compra dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão falar o quê? Você já tributa o meu iPhone e aí de vocês já é o mais caro do mundo. Ninguém tributa tanto quanto vocês. Vocês vão fazer mais o quê? A gente não tem nem... A gente é tão impotente, a gente está numa situação tão humilhante geopoliticamente que a gente não tem os instrumentos econômicos. Ao mesmo tempo, no pilar de influência geopolítica, também a opinião do Brasil não importa nada. A gente costuma, né, ter essa ilusão de que o Brasil, por ser o país amigão de todo mundo no mundo, ele tem condição de promover o diálogo, de ter influência. Nada. Geopolítica é demonstração de força. Tem condição de promover o diálogo quem tem força para promover o diálogo. Tem condição de ser polícia de determinado continente ou polícia do mundo quem tem força para ser polícia do mundo. Força econômica, força política, força militar. O Brasil não tem nada disso. Então, a gente está suscetível a qualquer tipo de intervenção de qualquer tipo de país. Me lembro que saiu uma matéria num jornal internacional falando da quantidade de agentes russos. Eu sempre pensei, alguém me falasse isso e eu não tivesse lido uma matéria de um veículo confiável, que eu preciso puxar depois, eu não acreditaria, acharia que é conspiração. Mas da quantidade de agentes russos no Brasil. Né? E assim, a inteligência brasileira é uma piada. Assim como as nossas Forças Armadas, nós estamos numa situação humilhante. E nem é culpa das Forças Armadas, nem é culpa da inteligência em si, mas das gestões que nós tivemos, pelo menos nos últimos 40 anos.
né? No período de Nova República, que a gente tinha a oportunidade de ser o nosso amanhecer, de ser a nossa alvorada, e essa decadência que a gente está hoje. Então a gente está sujeito a todo tipo de influência. Não é inteligente a gente comprar briga com nenhuma potência, seja a Rússia, seja a China, seja Estados Unidos, briga que envolva, né? Obviamente a gente vai ter os nossos posicionamentos do que nos interessa economicamente, do que nos interessa politicamente, do que nos interessa em alianças militares. Agora, brigar, bater de frente, a gente não tem condição de bater de frente com nenhuma potência. Então eu acho essas medidas do governo Lula e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes uma burrice. Arthur? Deputado, sobre a bomba atômica, assumindo que o Brasil tem a capacidade de construí-la e assumindo também que nações estrangeiras não invadam, não ataquem o país por isso, não é contraditório pensar o senhor defender saneamento fiscal e, ao mesmo tempo, a construção de uma bomba atômica? De onde o Brasil vai tirar dinheiro para construir uma bomba atômica? Não, por causa da diferenciação que eu falei para você. Gasto é uma coisa, investimento é outra. O saneamento que eu defendo é em gasto. Eu defendo corte de despesa obrigatória. Eu defendo, por exemplo, que seja cortadas emendas parlamentares, né? 60 bilhões de reais que são extremamente mal aplicados, na maioria esmagadora das vezes. A gente está falando de 60 bilhões de reais. Eu defendo corte de gastos com super salários também, que dá 15 bilhões de reais de dinheiro que eu preferiria até que fosse jogado no lixo do que fosse recebido por pessoas privilegiadas, como a gente tem hoje várias castas aí do Ministério Público, do Judiciário, privilégios com os parlamentares. Gasto, um deputado que aluga um carro aqui, aluga um carro no seu estado, gasta gasolina aqui, gasta gasolina no seu estado, tem um apartamento funcional aqui ou recebe auxílio moradia. Tudo isso é gasto. E todos os que eu falei agora, gastos inúteis ou extremamente mal aplicados. 200 bilhões de reais em privilégios tributários para grandes empresários que têm poder de lobby no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Só aí eu já te dei, quase 300 bilhões de reais por ano de corte de gasto. Todos esses 300 poderiam virar investimento. Com esses 300 eu começo a fazer a bomba atômica. Se eu quiser, faço um presídio maior do que o Secote de El Salvador. De El Salvador cabe 40, a gente faz um de 80 mil aqui. Se eu quiser, com isso daí, eu promovo o maior programa de infraestrutura da história do país, mais do que a gente teve durante o período da ditadura militar, mais do que a gente teve de investimento na época de Juscelino Kubitschek. Se eu quiser, eu faço uma reestruturação de portos e de aeroportos. Se eu quiser, eu promovo o maior programa de qualificação profissional da história do país, técnico profissionalizante, repercutindo aquilo que a gente tem de melhores práticas na Europa. Se eu quiser, eu promovo isso em bolsas de iniciação científica e de financiamento de ciência de ponta, para a gente ter, como a gente tem hoje na medicina do Brasil, na pesquisa de medicina da USP, que está na ponta de linha, na fronteira do conhecimento do mundo, a pesquisa agropecuária que a gente tem na Embrapa, que inclusive eu estou ajudando num programa de agroespacial, né? O Brasil vai ter uma parceria com o programa Artemis. Olha que coisas grandiosas que a gente tem no nosso país que a gente não sabe, por causa de investimento. Vamos participar da missão Artemis ali, irmã, né? Na mitologia e também agora na tecnologia da missão Apollo, para promover também o que a gente tem, para ter algo parecido com o que a gente tem também na aviação civil, que a gente também está na fronteira do conhecimento. Então, assim, se você me perguntar as fontes de recurso, o saneamento fiscal para fazer investimento, eu vou ter excesso de coisas para te falar.